Senhora Presidente, senhores senadores, com todo respeito aos governistas, e não digo isso com nenhum prazer, mas considero o atual governo desrespeitoso e desavergonhado. Um governo que mente descaradamente, sem escrúpulo, como os inescrupulosos. Agora, mais uma manobra espúria do governo. Portanto, mais uma tentativa de dourar a pílula e iludir a população do país. O governo vai utilizar o dinheiro dos depósitos judiciais para cumprir a meta fiscal. Que compromisso é esse? Compromisso com a farsa? Que meta fiscal é esta? A meta da ilusão fiscal. É inacreditável, senhores senadores, que os depósitos de contribuintes em disputas com o fisco estejam sendo utilizados para engordar as contas públicas. Num esforço concentrado para reforçar o seu caixa e evitar a deterioração das contas públicas e o consequente rebaixamento da nota de risco do Brasil pelas agências de classificação de risco, o governo da presidente Dilma lança mão de mais um expediente do seu estoque infindável de mágicas contábeis, os depósitos judiciais. A vulnerabilidade das contas públicas vem à tona em mais um episódio calamitoso. Nós não sabemos onde vamos parar, senador Rubem Figueiredo. Os depósitos feitos em juízo pelos contribuintes que travam disputas com o fisco acumularam 8,5 bilhões de reais entre janeiro e agosto desse ano. O volume é 43% superior ao registrado em igual período do ano passado. É evidente, este dinheiro não pertence ao Tesouro Nacional. Esse dinheiro não é do governo. Esse dinheiro pode ser de cidadãos brasileiros, de contribuintes. Cabe à Justiça julgar e decidir a respeito. Se o governo se apropria desses valores, obviamente está assumindo uma posição de apropriação indébita, porque esses recursos não lhes pertencem e, portanto, não poderiam ser contabilizados para o alcance da meta fiscal prevista. Esse dinheiro vai diretamente para a conta única do Tesouro Nacional e representa 14% da meta fiscal do governo. Tesouro, Banco Central e Previdência. Sem esses recursos estão sendo usados para reforçar a conta de pagamento dos juros da dívida, o chamado superávit primário. Os depósitos judiciais são feitos pelos contribuintes após ordem judicial e servem para lastrear causas em discussão com o fisco. Se o contribuinte ganhar a disputa, os recursos são devolvidos, corrigidos pela variação da Selic. Desde o fim de 98, esse dinheiro vai para a conta do Tesouro. Até então ele ficava na Caixa Econômica Federal e rendia como a caderneta de poupança. Por meio de medidas provisórias e decretos, o governo vem ampliando mecanismos para maquiar as contas públicas e assegurar o cumprimento da meta de superávit primário. O itinerário é o seguinte: o governo antecipa créditos e dividendos de empresas públicas e aumenta o caixa do Tesouro. Para compensar esses repasses com as empresas, o Tesouro emite mais títulos, o que amplia a dívida bruta no longo prazo. Já a dívida líquida permanece inalterada, deixando a impressão de que as contas seguem padrão de normalidade. É a contabilidade criativa. Como nós estamos chegando ao final do ano, os especialistas
já se dedicam a buscar alternativas mágicas para escamotear a realidade das contas públicas brasileiras. Nós temos que refletir sobre isso. O povo brasileiro deve pensar sobre isso no ano eleitoral. As alternativas serão propostas durante a campanha. Exigir de candidatos que assumam compromissos de respeito à sociedade é certamente prioridade para quem quer votar com responsabilidade. Não se admite um governo sustentado pelo marketing oficial mentiroso. Veja que, de um lado, o governo adota a criatividade contábil para enganar a população. E, de outro lado, continua fazendo cortesia com o chapéu alheio. Os municípios brasileiros sofrem as consequências. Veja o impacto da desoneração fiscal nas finanças dos municípios brasileiros. Estão pagando a conta destas desonerações de impostos promovidas pelo governo federal desde o início de 2008. O impacto nas finanças das prefeituras produziu uma perda potencial de 60,4 bilhões de reais entre 2008 e junho de 2013. Eu disse 60,4 bilhões de reais. Os cálculos de um especialista da Associação Transparência Municipal mostram que as prefeituras que mais perderam foram as do Estado de São Paulo, que perderam 5 bilhões, as de Minas Gerais, 4,9 bilhões, e as do Paraná, com 2,55 bilhões de reais. Nas palavras do especialista, os custos dos serviços municipais cresceram muito, mas os repasses não acompanharam. Aliás, desde a Constituição de 88, que completa agora aniversário, a Constituição Cidadã, promulgada por Ulisses Guimarães no dia 5 de outubro de 88, desde então, os municípios brasileiros passaram a receber encargos, a cada passo mais encargos, nestes anos todos, sem o repasse compatível de recursos para atender às novas demandas originadas com as transferências de responsabilidades que foram efetuadas nesse período, repito, a partir da Constituição de 88. O impacto das desonerações no Paraná pode ser dimensionado nos números destacados pelo secretário da Fazenda, Luiz Carlos Rauli. Em nosso estado, as transferências federais tiveram desempenho negativo de 2,9% em termos reais até agosto. Nossa receita líquida real cresceu 12,9% nesse período, compara o secretário. O prejuízo com a redução de transferências, segundo Rauli, já soma 300 milhões de reais neste ano. O Paraná sofre esse prejuízo de 300 milhões de reais. Mas não é só isso, sofre com aquilo que chamam lá de discriminação política e que eu chamo aqui de incompetência administrativa, porque não é o Paraná que está sendo discriminado, é o Brasil que está sendo discriminado. Não é apenas o povo do Paraná que sofre com a discriminação, é o povo brasileiro que sofre com a discriminação que tem origem na incompetência administrativa, porque esse governo é a consagração da competência administrativa de forma absoluta. Basta analisar as pesquisas de opinião pública. Aliás, os governistas proclamam com euforia o êxito de popularidade de quem preside o país nos últimos anos em razão de pesquisas de opinião pública. Mas esquecem-se de analisar aquilo que é qualitativo, sim,
nas pesquisas de opinião pública e que orientam-nos para a exata avaliação do desempenho do governo. Vejam, consultem as pesquisas de opinião pública, estas mesmas que são divulgadas pelos grandes veículos de comunicação do país. Verifiquem o que o povo brasileiro acha do desempenho do governo com saúde, com educação, com segurança pública. 70% da população condena o governo em matéria de serviços de saúde oferecidos ao povo brasileiro. E da mesma forma, há uma condenação brutal em relação à segurança pública, à infraestrutura, a impostos. A carga tributária provoca uma enorme insatisfação no país. Eu sou obrigado a afirmar que esse governo consagra a incompetência administrativa de forma absoluta e irretocável. E segundo o secretário Rauli, estou concluindo, presidente, estou concluindo agora. Essa desoneração, que é obra deste governo incompetente administrativamente, acaba com os estados e municípios do país. E nós estamos vivendo o pior momento do federalismo brasileiro. Muito obrigado, senhor presidente. Muito bem, senador. E dando sequência ao nosso trabalho, Vossa Excelência falou como